Oi seriadores, eu sou o Pedro Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Seriador. No vídeo de hoje vamos falar sobre o segundo episódio da 17ª temporada de Grey's Anatomy. Pra quem ainda não assistiu, eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro episódio, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Mas como eu já disse, vamos falar sobre o segundo episódio. E assim, esse episódio ele foi um pouco mais calmo, eu acho, assim. Algumas histórias que não tinham sido tão desenvolvidas no primeiro, nesse episódio eles desenvolveram, como a história do Richard, da Mary do Link, da Ted e do Owen. Então são essas histórias que eu vou focar mais no vídeo. Eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, pra você se inscrever, porque se você gosta de Grey's Anatomy, eu vou falar muito sobre Grey's aqui no canal, então se inscrevam. Deixa o like, comenta o que você achou do episódio, vai comentando o que você achou das histórias, dos acontecimentos desses episódios aqui embaixo, beleza? E me sigam lá no meu Instagram, porque eu tô postando várias coisas lá, então me sigam, beleza? É isso e partiu. Vamos começar falando um pouquinho sobre toda essa história do Richard, né? A gente viu nesse episódio, né, que mostrou ali os flashbacks dele vendo, né, aquele vídeo dele, do que aconteceu aqui na pesquisa lá, que ele foi fazer aquele apresentação e ele teve o ataque, né, contra a sua doença, e ele tá bem magoado ainda com a sua esposa, né, Catherine. E nesse episódio, né, eles tiveram bastante disso, né? Catherine, ela tava muito triste em relação a isso, além de ela ser a chefe do hospital e tá muito desesperada com tudo que tá acontecendo. Ela ainda tem que aguentar o Richard falando um monte de coisa pra ela. Mas eu acho que o Jackson e a Maggie foram peças aí que fizeram os dois fizerem as pazes no final desse episódio. A gente viu que no final do episódio a Catherine, ela acabou demitindo o Tom ali do cargo de chefe dos chefes. Ele ainda vai ser o chefe dos neurocirurgiões, porém, como o chefe dos chefes, ela acabou demitindo ele por conta que ele errou lá e pedir as coisas, não veio máscara, veio outras coisas. Então ela acabou demitindo e chamou o Richard para escutar aquilo e deu o cargo do Tom agora pro Richard. Isso fez ali com que o Richard, né, meio que visse que ela tá disposta a fazer várias coisas por ele, e aí eles fizeram as pazes, né? Mas eu acho que a Maggie e o Jackson, como eu já falei, foram grandes peças para isso, porque a Maggie deu alguns conselhos para Catherine nesse episódio e o Jackson deu muitos conselhos pro Richard nesse episódio. Foram conselhos muito incríveis. Inclusive, o Jackson mostra ali mais uma vez o quão ele vê o Richard como um pai, né? E eu acho que o Jackson, nas temporadas passadas, eu acho que na 15ª principalmente, e na 16ª também, ele estava muito perdido na série. Depois da saída da April, o Jackson ficou, né, meio perdido assim, mas eu acho que hoje em Grey's Anatomy ele se encontrou e ele tá muito, muito legal. Eu gosto bastante do Jackson de novo, e isso é muito legal, né? Enquanto a Maggie deu vários, né, conselhos pra Catherine, né? E teve aquela cena das duas gritando no escritório, e foi uma cena que eu chorei. Eu não esperava que eu fosse chorar nessa cena, e eu não acho que muita gente que assistiu chorou nessa cena, mas eu chorei porque eu acho que elas gritando e falando que não aguentam mais toda essa situação com as mortes foi muito marcante. Eu acho que a Kelly, que é a atriz que faz a Maggie, ela deu um show de atuação, assim. Ela tá muito, muito boa. Muito mesmo. Nesse episódio, a Meredith e o Reyes, não sei pronunciar o nome desse cara, velho. Não sei, vai estar passando aqui na tela. A Cristina chama ele de McWidow, então eu vou chamar ele assim. Eles estavam ali no mesmo caso, né, sobre o menino lá. Eu acho que eles estavam bem próximos desse episódio, né. A Meredith, ela tá muito, muito, muito acabada, assim. Falo acabada na questão saúde mental dela, porque ela tá, assim, tipo, todo dia com muitos casos, muitas mortes de coronavírus, e ela com essa cirurgia agora meio que foi ali uma luz pra ela, e foi muito legal ver ela feliz, né, porque o caso dela teve uma solução boa, o menino não morreu, e essa ligação dos dois eu gostei bastante, como eu já disse. Eu shippo os dois, eu vejo que tem química, mas eu prefiro a Meredith com o DeLuca, porque eles são o meu casal. Mas, em relação a DeLuca e Meredith, eu tenho uma coisa um pouco triste pra falar pra vocês que shippam igual a eu. Eu senti que naquela última cena ali, em que o DeLuca vai conversar com a Meredith, falar pra ela ir descansar, pra ela, né, pra ela dar uma paz ali na cabeça dela, pra ela sair e deixar que ele fica com os casos ali. Ele fala que ela era uma amiga e tudo mais. Eu acho que essa cena meio que... Eu acho que a série quis mostrar pra gente que os dois não vão ter muito futuro, sabe? Eu fico muito triste com isso, porque eu acho que os dois tinham muita química e era um casal muito improvável, né? Ninguém pensava antigamente Meredith e DeLuca, e eu acho que eles tiveram muita química. Eu ainda quero que toda essa coisa da bipolaridade do DeLuca seja mais desenvolvida. Eu sei que agora ele tá bem, tá
tomando a medicação, acredito eu, mas eu acho que ainda tem que ser um pouco mais explorado. Nesse episódio também tivemos algumas cenas da Meg com o Winston, mais uma vez. Eu acho que eles estão sendo um casal muito fofo. O Winston faz todo um piquenique pra ela. Ele não é um piquenique, né? Ele compra uma barraca e fala, né, pra Amélia e pro Link montar pra ela ir ali. Depois ela, né, tira as roupas ali pra ele, mas eu acho que esse casal tá sendo muito legal e tá sendo uma coisa que eu acho que tem que ser um pouco mais desenvolvida, mas eu tô gostando bastante. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, que eu ainda não vi ninguém falando sobre eles, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse casal. Em relação a Schmidt e Nico nesse episódio, eu já falei um pouquinho sobre eles no vídeo anterior, né, falando sobre o primeiro episódio, que eu já não tava gostando disso, do Schmidt não ter amor próprio, ficar assim, né, pro Nico. E nesse episódio, mais uma vez, assim, o Nico dessa vez vai atrás do Schmidt e fala umas coisas pra ele, tipo assim, que ele não, de fato não consegue dar sentimento pra ele, amor que ele merece, mas que ele pode aliviar a pressão do Schmidt, dando a entender, né, que vai fazer certas coisas com ele. E mais uma vez, gente, eu acho que isso tá ficando já forçado. O Schmidt, ele já percebeu que não é isso que ele quer sentimento, ele quer alguém que ame ele e que vai dar total atenção pra ele. E, gente, com o Nico isso não vai acontecer. Então eu me pergunto, até quando vai ficar enrolando a história desses dois? Se o Nico não está disposto a mudar, então cancela, velho. Deixa ele na vida dele, mas o Schmidt, ele precisa de alguém que vá amar ele. E o Nico não tá proposto a isso, então pra mim não faz sentido eles ficarem enrolando isso. Na minha opinião, poderia aparecer outra pessoa pro Schmidt. O Nico foi o primeiro amor do Schmidt, mas não significa que eles têm que ficar o resto da vida juntos, gente. Isso é óbvio. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Nesse episódio também foi resolvido o caso do menino queimado lá, né? Que o Jackson tava junto, todo mundo ali. E foi uma coisa muito pesada, né? E aí a gente viu os pais deles brigando, que até socaram a Bailey, né? Mas isso foi no outro episódio. E infelizmente o menino acaba morrendo. E quando o pai dele descobre é muito triste. Muito, muito triste. Eu fiquei muito mal naquela cena. Eu já esperava que ele fosse acabar morrendo, porque ele estava muito mal, em um estado muito crítico, mas eu fiquei bem triste. Nesse episódio, finalmente tivemos cenas da Amélia e do Lincoln. Eles não apareceram no primeiro episódio, mas nesse eles tiveram bastante cenas. A gente viu que eles estão tendo agora essa vida, né, Amélia? Eles estão de férias ali, estão agora com o filho, toda essa vida deles juntos, morando juntos. Eles são um casal incrível, muito mesmo, eles têm muita química, é o meu casal favorito, com certeza, atualmente. E eles estavam bem indecisos com o nome, né? A gente via que no passado, lá, eles ainda não estavam, eles escolhendo o nome, mas no futuro já estava escolhido, mas eles não falavam, e eles falaram só no último minuto. O nome do menininho vai se chamar Scott Derek Shepard Lincoln, um nome bem grande, né? Eu já imaginava que Derek estaria incluso ali. Eu não gosto muito de Scott, mas tudo bem. Eu acho que essa homenagem que fizeram pro Derek faz todo sentido nesse momento, né? Até porque daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu acho que eu quero mais cenas de Amélia e Link, mais cenas e mais e mais e mais, porque eles são incríveis. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nome do filho deles. Antes da gente falar, né, daquela aparição que a gente teve de um certo personagem que morreu já na série, vamos falar sobre Owen e Ted. Sempre falar sobre o Owen aqui no canal me deixa um pouquinho nervoso, não nervoso, mas um pouco ansioso, porque eu sei que muita gente gosta do personagem e as coisas que eu falo aqui, às vezes as pessoas não entendem. Gente, quando eu falo coisas do Owen aqui no canal, são coisas da minha opinião. Não quer dizer que você tem que concordar e achar a mesma coisa. Eu, Pedro Henrique de Oliveira Santos, não gosto do Owen. Acho as atitudes dele muito tóxicas. Eu acho o Owen um personagem muito tóxico para todo mundo que ele já se relacionou. Ele foi muito tóxico para Cristina, muito tóxico para Amélia e muito tóxico para Ted. Para Ted, eu acho que na temporada passada ele não estava tão tóxico assim. Eu acho que eles estavam de fato criando uma família e sendo felizes. E a Ted foi lá e meio que estragou com tudo isso, né? Porque ela traiu o Owen várias vezes com o Tom. A gente viu que na temporada passada o Owen acabou descobrindo, escutando o áudio e tudo mais. E agora a gente viu que ele começou ali meio que fingir que não sabia, a Ted percebendo que tinha alguma coisa errada, até que a Ted chega ali e pergunta o que tá acontecendo. E ele dá, e o duro de tudo isso é que o Owen, ele dá a oportunidade da Ted contar. E ela não conta. Ela fala que não foi nada
E aí ele mostra o áudio e fala que ele perdeu o amor, perdeu a amizade, perdeu tudo, a confiança. E é óbvio, o Owen ele tá certo. O que a Ted fez não tá certo, gente. Ela traiu o cara várias vezes e ela já tinha traído aquela amiga dela naquele flashback, lembra? Então a Ted é uma pessoa que tem isso, né? Ela trai as outras, né? E não é uma coisa certa. Eu não vou passar esse pano pra Ted, mas eu também não vou passar pano nenhum pro Owen. Ele querer se fazer de coitadinho, tudo bem que ele foi traído e a dor de uma traição só a pessoa que foi traída sabe. Mas, gente, ele já traiu todo mundo. Inclusive, ele fala: por que você fez isso comigo, Ted? Você me odiava tanto assim? Porque quando eu traí a Cristina, é porque eu odiava ela. Então, ele odiava a Cristina, gente. Naquela época que ela mais precisava dele, ele odiava ela. As coisas que me fazem assim com o Owen, eu não gosto do Owen, eu tenho uma empatia com ele em relação a isso, eu sei que ele tá sofrendo, mas ele já fez várias outras pessoas sofrerem com esse mesmo sofrimento da traição. Eu acho que vocês conseguem me entender. É claro que ele ter traído outras pessoas não quer dizer que, tipo, a Ted pode trair ele. Não é isso, gente. Eu acho que vocês conseguiram entender. A gente vê aquela última cena da Ted falando que ama ele, que por favor, Owen, se arrastando pelo Owen. Aquela cena eu achei ridícula. Eu acho que a Ted ela não precisa disso. Ela tá errada, mas ela tem que superar tudo isso e viver a vida dela. Eu sei que ela ama o Owen, né? Apesar de ter traído ele, né? Tem até aquela cena da Ted e da Jo, que a Jo fala um monte de coisa pra ela e que eu concordo com a Jo. Mas eu acho que, não sei. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de toda essa situação. Eu nem falei tão mal assim do Owen, tá? Eu até que abri aqui o meu coração um pouquinho pra ele. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham de toda essa situação. Agora vamos falar da última cena, que foi quando o McWidow encontra a Meredith caída no chão, né? Ali desmaiada. E a gente vê lá no céu, né? Aquela ceninha que apareceu na primeira cena lá do primeiro episódio da Meredith no mar lá. Mostra de novo, mas agora com alguém gritando: Meredith, Meredith! E ela olha pra trás e se depara com o Derek. Sim, o Derek. Eu não tive tanto impacto assim, porque eu já tinha pegado spoiler na internet, né? Infelizmente, dessa cena dele. Mas eu acho que é uma coisa que ninguém esperava, gente. O Derek aparecer, eu fiquei muito chocado de nenhum paparazzi ter tirado foto, alguém ter, sabe, vazado essa informação. Eu acho que por eles terem gravado nessa cena tão distante, assim, em um mar tão distante, conseguiram esconder isso. E o que me faz pensar, será que não vai aparecer outros atores aí nesse próximo episódio? Porque no próximo episódio parece que o Derek vai aparecer mais, né, como ali uma aparição pra Meredith, nesse sonho dela, sabe, nessa coisa meio louca aí. Tenho medo do que vai acontecer com a Meredith. Será que tá com alguma doença ou com alguma coisa? Eu tô bem preocupado com isso, então comentem aqui embaixo, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ativar o sininho, porque sim, vamos ter vídeo de todos os episódios dessa temporada, o que promete ser uma das melhores e já está sendo. Um beijo e até o próximo vídeo.